Olá, tudo bem? Nesse vídeo, falaremos sobre a evolução do primeiro princípio da administração científica nas empresas do cotidiano, e vamos visitar os seguintes tópicos. Primeiro, vamos introduzir o conceito explanado por Taylor. Em segundo, um exemplo de sua época. Logo, vamos contar sobre a evolução desse princípio e suas atuais ferramentas. E por último, um exemplo recente de como continua sendo aplicado até hoje. Bom, esse princípio está elencado na obra de Frederick Taylor, que é considerado o pai da administração científica. Em seu livro Princípios da Administração Científica, através de sua experiência e observações na própria empresa em que trabalhava, Taylor procurou estudar as causas da ineficiência do trabalho e provar que a melhor maneira de administrar é através da ciência, ou seja, a partir de um método científico. Nessa época, era comum haver um trabalho deliberadamente devagar e uma produção muito abaixo da capacidade. A principal ideia do livro é a divisão de funções aos trabalhadores, e com ela, alcançar uma eficiência no trabalho a partir da eliminação de movimentos desnecessários e substituição de movimentos lentos e ineficientes. Conhecido como o princípio do planejamento, o primeiro princípio da administração científica se baseia na substituição de métodos empíricos e achismos por um sistema científico de trabalho. Dessa forma, conclui que a direção responsável deve guiar os novos métodos de trabalho cientificamente através de um planejamento e de um trabalho que há muito tempo havia sido encarregado aos operários. Estudo de tempo e movimento, padronização de instrumentos e materiais, sistemas de cálculo, classificação de produtos e ferramentas são alguns métodos usados por Taylor para alcançar esse objetivo. Além disso, era preciso selecionar corretamente o operário e treiná-lo na função específica, tudo isso com um tratamento individualizado da gerência com cada trabalhador, diferentemente do que acontecia antigamente, em que havia apenas um responsável para o trabalho de dezenas de trabalhadores. A partir disso, o estudo mostrou vantagens como aumento da remuneração, melhor ambiente de trabalho, melhor relação patrão e empregado, redução dos custos, aumento da produtividade e dos lucros, entre outros. Como exemplo, mostraremos um estudo de caso feito por Taylor em seu livro Princípios da Administração Científica, no serviço de expensão em esferas de mancais de bicicleta. Ao analisar o serviço das trabalhadoras, chegou à conclusão que grande parte do desperdício de tempo de trabalho eram as folgas e conversas paralelas devido ao longo período de trabalho. Dessa forma, usando o planejamento, empreendeu em reduzir a jornada de trabalho, o intervalo de descanso. Além disso, fez testes de tempos e movimentos e implementou um registro diário da qualidade e quantidade produzida, estabelecendo a condição de trabalho de cada moça individualmente, a fim de realizar o trabalho da melhor maneira possível e mais rápido, além do objetivo de evitar a fadiga e erros. Após a reorganização e implementação dos novos métodos e horários de trabalho, notou-se benefícios como aumento do rendimento de 2/3 superior à forma anterior, diminuição da carga de horário em 2 horas, aumento de salários de 80 a 100% e melhor reconhecimento da direção por parte das operárias. Agora, iremos contar um pouco sobre a evolução desse princípio ao decorrer da história. Nos primórdios da produção da sociedade, era comum fazer o trabalho baseado em métodos meramente experimentais, onde cada produtor tinha o seu modo e estilo de preparo. Dessa forma, produtores como operários, artesãos, entre outros, faziam as mesmas tarefas de modos diferentes, de forma que não fosse padronizado e nem tivesse o melhor aproveitamento possível. Como explicado anteriormente, com o método taylorista, foi colocado em prática a ciência na linha de produção. A partir desse pensamento científico e do planejamento correto da produção, os resultados práticos apareceram como no exemplo citado das trabalhadoras anteriormente. Dessa forma, empresas, indústrias, criaram protocolos a serem seguidos. Produtores autônomos apresentaram processos muito mais parecidos, diferentemente de antes. E assim, esse princípio foi se aprimorando ao longo do tempo. Hoje, podemos observar o desenvolvimento psicológico e educacional fomentando essa parte científica, em todos os meios de estudo, como, por exemplo, um aluno de uma escola ou até mesmo um estudante de engenharia de produção. Esses recebem um aprendizado baseado em métodos de estudo científico alinhado ao mercado de trabalho. Assim, alimentam uma linha de raciocínio onde se busca utilizar esse conhecimento apresentado por Taylor como base de raciocínio e aprendizagem. Portanto, diferentemente da época de Taylor, agora não cabe somente a direção
introduzir os métodos científicos de serviço, mas os trabalhadores também fazem parte da implementação e possuem participação em vários elementos de trabalho. E agora, sobre as ferramentas no princípio de planejamento de Taylor, percebemos que elas foram essenciais para a substituição dos métodos de improviso individuais pelos métodos científicos especializados, que visaram a melhor eficiência na organização do trabalho. No início do desenvolvimento do planejamento, as ferramentas eram baseadas em pesquisa de exercício de função, com estudo dos movimentos e do ciclo de produção. O objetivo tinha como eliminar movimentos falhos, padronizar os instrumentos e movimentos para obter a uniformidade e reduzir os custos. E também a definição de cargos e tarefas, como a do gerente, que ele deveria aprender os métodos de trabalho para então poder cobrar dos seus operários e estabelecer os tempos necessários. Na evolução dos métodos de produção científica e tecnológica, podemos ressaltar novos instrumentos que auxiliam no planejamento para a empresa. No estudo da vadiagem, podemos comparar com as câmeras do controle de produção, que atualmente fiscalizam o processo dos trabalhadores. Em relação à fadiga do trabalhador, adaptação ao horário de descanso e lazer, como aplicada por empresas como o Google e a Coca-Cola. Além disso, é cada vez mais necessária uma melhor organização empresarial para sobreviver nesse mercado extremamente competitivo. E assim surgem as ferramentas essenciais para o melhor desempenho. Como elas, o Sistema de Administração da Produção, o SAP, o qual a organização alinha suas decisões a fim de obter os resultados pretendidos. Tem o papel de dar suporte para atingir os objetivos estratégicos da empresa e dar o apoio ao tomador de decisão nos gestores. Outra ferramenta importante é a gestão de estoques, que ela tem grande importância dentro das empresas, uma vez que o controle dos custos é a forma de disponibilizar os produtos aos clientes e fazem parte da estratégia das empresas. Por meio deles, que se sabe quanto comprar e qual o estoque mínimo de segurança, para assim evitar falta de produtos e investimentos de capital desnecessários. Um exemplo atual nas empresas é o estoque de alto giro, utilizado pela General Motors, que integra os fornecedores e as concessionárias, diminuindo a necessidade de investimentos. E por último, o PCP, que é um processo para auxiliar o gerenciamento da produção de uma indústria, e com ele a empresa consegue planejar quanto produzir, onde produzir, em que ordem produzir e verificar se tudo está funcionando de acordo com o plano. Na engenharia, permite mapear o roteiro de fabricação e os lead times, que é o tempo entre o momento de entrada do material até a sua saída do inventário. Como um exemplo prático da aplicação e influência do princípio do planejamento de Taylor nos dias de hoje, temos como modelo as franquias do McDonald's. Tal modelo é um exemplo de uma cadeia de produção bem definida e respeitada por funcionários ao redor do mundo todo, de forma a manter sempre a qualidade do produzido e uma previsibilidade da produção. Para isso, a franquia foi transformada em uma linha de montagem com a utilização do sistema SPEED, contando com uma enorme padronização e definição clara dos processos. Assim, os funcionários se tornam responsáveis por tarefas específicas no processo, deixando ele de forma mais ágil. A padronização permite também um treinamento rápido e eficiente da equipe, de forma a possibilitar a abertura de novas franquias em um curto espaço de tempo. Dessa maneira, se antes tínhamos uma forma de um lanchonete tradicional, com pedidos anotados e demora na entrega, agora, com a utilização do estudo de tempo para montagem e definição de um padrão por loja, temos um modelo prático de padronização que permite melhor agilidade e eficiência nos pedidos. Dessa forma, com a franquia do McDonald's espalhada por todo o mundo, é possível perceber o quão influente foi Taylor na história da engenharia de produção e quanto seus ensinamentos permanecem até hoje. Obrigado.